Moçadinha, hoje aprenderemos um tema muito importante, que cai muito em provas, que é estudar um pouquinho sobre esse tal calor específico. O que é calor específico? O que ele significa, né? Gente, vamos definir, tá? Calor específico de uma substância, cada substância tem a sua. Me diz o tanto de calor que eu tenho que dar para uma unidade de massa, pensar 1 grama, de uma substância, troque aqui corpo por substância, que ela precisa receber para que sua temperatura varie 1. Moral da história. O calor específico me diz assim, rapaz, quantas calorias eu tenho que dar para aquela substância para que ela aumente em 1 grau Celsius 1 grama. 1 grama dessa substância suba 1 grau. Tem que receber quanto de calor? Pronto, o calor específico me diz isso. Quer ver um bom exemplo para exemplificar em número? Moçada, calor específico da água. Arthur, me diga, o calor específico da água vale isso aqui, ó. 1 caloria por grama Celsius. Sabe qual é o significado disso? 1 grama de água. Para conseguir esquentar em 1 grau, ela precisa receber 1 caloria. Ou seja, o calor específico me diz quantas calorias que 1 grama precisa receber para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Vamos supor que existe uma outra substância, uma substância X, que o calor específico dela fosse, por exemplo, 3. Qual seria o significado disso? Que 1 grama dessa substância X, para ser aquecida em 1 grau, necessitaria receber 3 calorias. Aí eu faço a pergunta para vocês. Qual das duas substâncias, a água ou a substância X, precisa receber mais calorias para que sua temperatura varie em 1 grau? Você concorda que a X ela precisa de 3, enquanto a água só precisa de 1? Qual é o significado disso? Que as substâncias que têm um calor específico maior, quanto maior for, significa que essa substância vai precisar de mais calor para conseguir esquentar. Ou seja, significa que é uma substância mais difícil de variar a temperatura. Então, é isso que eu quero que você grave, tá? Substâncias que têm um calor específico maior são substâncias mais difíceis de esquentar. Por quê? Porque elas precisam de mais calor para que sua temperatura varie. Arthur, me deu um exemplo de substância dessa, que o calor específico é alto, portanto é difícil. A água, a própria água. Aí tu diz, mas a água é só 1, é tão pequeno. Gente, a maioria das substâncias, o calor específico é bem menor do que 1. Ou seja, um valor 1 para calor específico é um valor alto. Se é um valor alto, é difícil de esquentar a água e de esfriar também. É difícil de variar a temperatura da água. Arthur, e o contrário, se o calor específico fosse pequeno? Ora, se quando o calor específico é alto é mais difícil, se o calor específico da substância for pequeno, significa que eu dou um pouquinho de calor, ela já esquenta, ou seja, ela é bem mais fácil, certo? Grave isso. Por exemplo, esse cara aqui trabalha com ferro. Gente, ferro, vamos pensar, ferro, eu dou um pouquinho de calor, ele já esquenta, fica bem quentão, ele esquenta fácil. Se ele esquenta fácil, o calor específico do ferro é pequeno. Porque quanto maior é mais difícil, quanto mais fácil, menor. O calor específico do ferro é um calor específico pequeno, que é fácil de esquentar o ferro. Beleza? Isso explica, por exemplo, as brisas. Vamos primeiro analisar de dia. O que acontece de dia? Gente, quem está mais quente? A água ou a areia de dia? Pise na areia de dia, quente que só. Por quê? O sol nasce, ela já esquenta. Portanto, a areia tem um calor específico pequeno, porque ela esquenta fácil. Então, de dia ela está bem quente. E a água, como tem um calor específico alto, como eu lhe expliquei, ela esquenta difícil. Se é difícil de esquentar a água, de dia a água vai estar fria e a areia bem quente. Por quê, hein? Que a areia está bem mais quente? Porque o calor específico dela é menor, então ela esquenta mais fácil. A água tem um calor específico maior, por isso é difícil de esquentar, por isso que ela não consegue ficar quente, por isso que ela está fria. Se a areia está mais quente, esse ar em cima dela vai subir, porque ele vai ficar quente. E fluidos quentes são menos densos, são mais leves, sobem. Então esse ar quente sobe. Quando ele sobe, essa região aqui meio que ficou sem ar. Essa região pode ficar sem ar se esse ar subiu? Não. Então ela suga o vento de onde para onde? Ela suga o vento da água para ela, porque como esse ar subiu e essa região não pode ficar sem ar, ela suga o ar da água para a areia. Como é o nome dessa brisa? Se essa brisa está vindo do mar, o nome dessa brisa é brisa marítmica, porque o nome de uma brisa é de onde ela vem. Se ela está vindo do mar, marítmica. Arthur, o que vai acontecer à noite? Gente, o calor específico da areia não é pequeno, se ela esquenta fácil, ela esfria fácil. Então, de noite, ela vai estar muito fria, porque assim que fica a noite ela já esfria. E a água não tem um calor específico grande, né, mais difícil, ela passou o dia todinho, aí ela consegue esquentar. Ela está quente.
Quem nunca tomou um banho demais sentiu água quente? Por quê? Porque o calor específico dela é grande, ela demora que só esquentar. E quando ela esquenta, demora que só esfriar. Então ela vai estar bem quente. Beleza. Se a água está quente, o ar em cima dela vai ficar quente. Se ele fica quente, menos denso, sobe. Essa região pode ficar sem ar? Não pode. Então ela suga o vento da areia para o mar. Se ela suga o vento da areia para o mar, o nome dessa brisa é de onde ela vem. O nome dessa brisa é brisa terrestre. O nome de uma brisa é sempre de onde ela vem. Então as brisas são explicadas sim por essa diferença de calor específico entre a água e a areia. Exemplo, um pescador percebe isso. Meio-dia, da praia até o mar, a areia está quente e a água está fria. Por quê? Porque a areia tem um calor específico pequeno, esquenta fácil. A água tem um calor específico alto, é muito difícil de esquentar, por isso que ainda não consegue esquentar, está fria. De noite é o contrário. De noite, a água está morna, ou seja, ela demorou para esquentar, mas quando ela esquenta, ela também demora para esfriar. E a areia está fria. Por quê? Bateu a noite, a areia já esfria rápido, porque o calor específico dela é pequeno. Esse fenômeno é observado por quê? É por causa da densidade, é por causa do calor contido na areia. Calor contido. Gente, toda questão que fala calor contido está errado. Calor não se contém, calor é energia em trânsito. Agitação, coeficiente de dilatação, não, é por causa do calor específico. O calor específico da areia é pequeno, esquenta fácil. É bem menor que o da água é maior, muito mais difícil de esquentar, né? Então, gabarito item B para esse exemplo. E outro exemplo, gente, ele fala aqui de um cara que quer usar um motor e que nesse motor eu quero usar um líquido para ir refrigerando ali o meu motor. Aí ele pergunta, esse líquido que eu vou usar, ele tem que ter um calor específico o quê? Bora pensar. Gente, se eu usasse um líquido de calor específico pequeno, você concorda que ele ia roubar calor do motor e já ia esquentar bem fácil? Aí ele ia ficar na mesma temperatura do motor. Se ele ia ficar na mesma temperatura do motor, ele ia continuar roubando calor do motor? Não, porque com o calor fluir, eu preciso de uma temperatura maior para uma menor. Se ele esquentasse fácil, ele ia ficar na mesma temperatura, não ia mais roubar calor. Então eu não quero um líquido que esquente fácil, eu quero um líquido que esquente difícil. Por quê? Porque se o líquido tem calor específico alto, ele vai roubar calor do motor e ele vai esquentar? Não vai, porque o calor específico dele é alto. Então ele vai roubar, vai ficar roubando e não vai esquentar. Por quê? Porque o calor específico dele é alto. E é justamente isso que eu quero, um líquido que roube muito calor. Então eu preciso que ele tenha um calor específico alto, para que roube calor sem esquentar. Então, eu vou usar um fluido o quê? Baixo calor específico? Não. Baixa capacidade térmica? Gente, calor específico e capacidade térmica são quase sinônimos. Calor específico é para substâncias, capacidade térmica é para os corpos, porque ela inclui a massa do corpo. Mas o significado é o mesmo. Dizer que tem baixa capacidade térmica é dizer que vai esquentar fácil. Não é isso que eu quero. Possui uma alta capacidade térmica? Até poderia ser. Mas como a gente está falando de um fluido, de uma substância, a gente não fala capacidade térmica. A gente fala calor específico. Substância, calor específico. Corpos, capacidade térmica. D. Possui um elevado calor específico. O fluido é capaz de roubar muito calor do óleo usado nas outras partes, tornando assim a refrigeração mais eficaz. Perfeito! Ele tem um alto calor específico, rouba, não esquenta, rouba, não esquenta. Então ele vai ficar eternamente roubando, que é justamente o que eu quero. Que ele roube calor do motor para que esse motor dê uma resfriada. Portanto, o gabarito para essa questão é o item D. Moçada, espero muito que vocês tenham entendido, aproveitado essa aula. Esse tema cai bastante em qualquer vestibular. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, ativa o sininho e se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos desse tipo.